Sejam muito bem-vindos ao Tsubegana. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre o que rolou na 15ª rodada da Premier League, beleza? Vambora! Galera, videozinho mais rápido hoje. Eu só consegui ver os jogos do Big Six, não consegui ver todos, então a gente vai dar mais ênfase pra eles, tá? E antes da gente ir pro conteúdo, galera, já curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e esse mês vai ter muito vídeo novo aqui no canal. E se você estiver pensando em fazer compras de fim de ano, compra pelo meu link que tá aqui embaixo da Amazon. Comprando qualquer coisa pelo meu link, você ajuda o canal sem custo adicional nenhum para você, beleza? Também tem o link dessa camisa maravilhosa. E aí a mesma coisa, comprando pelo meu link, você ajuda o canal sem custo adicional, beleza? Agora sim, vamos pro conteúdo. Galera, não foi uma boa rodada pros Gunners, mas como eu comentei com algum de vocês, poderia ter sido pior, tá? Mas vamos lá. Eu inverti esse placar, né, galera? Eu tinha dito que seria 2-1 pro Arsenal e infelizmente perdemos esse jogo por 2-1 e perdemos da forma mais cruel possível, tá? Perdemos ali aos 94, no último lance do jogo, num lance de bate-rebate dentro da área. E eu já falei bastante sobre esse vídeo lá no review da partida. Se você não viu, dá uma olhada lá e aí você ajuda o canal também. Mas vamos lá. O que eu quero falar aqui sobre essa partida é sobre perspectiva, gente. Um pouquinho sobre perspectiva. Eu entendo toda a frustração que a gente está sentindo agora. Perder um jogo desse jeito é sempre muito complicado, né? Eu nem acho que a gente jogou mal, tá? Não acho. Eu acho que o primeiro tempo sim foi um pouco abaixo. E como eu disse lá no review, parecia que a gente tava com o pé um pouco descalibrado, porque a gente até criou chances, mas quando ia finalizar, a gente parecia que recuava pro Martinez, né? Ele fez defesas até meio simples, assim, em chances que poderiam ter sido melhor aproveitadas, né, pelo Arsenal. Alguns jogadores muito abaixo, como Eze e Merino, né? E realmente, né, depois que o jogo passa e a gente pensa um pouco melhor sobre ele, teria sido, sim, muito melhor se a gente tivesse entrado com o Gyökeres e talvez o Martinelli pela esquerda. Mas, assim, alguns pontos positivos. Por exemplo, a partida do Odegaard, que eu achei que foi muito boa. E se você considerar que ele tá voltando de lesão, é só a segunda partida dele, né, depois da volta da lesão, partida completa, né, eu quero dizer. Ele mostra sinais muito positivos de que ele pode voltar àquela forma que ele tava antes da lesão, né. Ele fez uma partidaça, não sei se vocês lembram, contra o Olympiacos. Nossa, gente, tomara que ele volte àquilo, tá? E o segundo tempo desse jogo me trouxe essa esperança, sabe, de que o Odegaard vai voltar a jogar o que a gente sabe que ele pode entregar, né? Outra coisa que me animou muito foi o Arteta, cara. O Arteta ter reconhecido que não deu certo a formação no primeiro tempo e já ter voltado logo do intervalo com duas alterações, né? Ele tira o Merino e bota o Gyökeres e tira o Eze, que tava bem mal, e bota o Trossard. E deu muito certo, né? Tanto que no segundo tempo a gente ficou em cima do Villa. Infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol, mas ficamos no quase, né? E eu acho que o que o Villa venceu de verdade a gente nesse jogo foi na vontade, né? Que desde o começo do jogo eles se impuseram fisicamente, se aproveitaram de algumas falhas, né, que a gente teve, principalmente na defesa, e do cansaço, né, do meio-campo. Eu comentei com algum de vocês também sobre o Zubimendi. Eu vi uns dados aqui que são assustadores. O Rice e o Zubimendi são os jogadores que estão beirando os 3.000 minutos já. Os dois estão no top 3 dos que jogaram mais minutos nessa temporada. Então a gente precisa dar um descanso para essa galera. E essa próxima semana vai ser perfeito para isso. A gente vai ter o jogo agora na Champions League, né? Mas já eu falo sobre isso. Voltando aqui pro nosso jogo, eu acho que a gente precisa ter calma. A gente acabou de enfrentar o time que tá na melhor forma da Premier League nos últimos 10 jogos. Se você pega o recorte dos últimos 10 jogos, o Villa tá incrível. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui dá uma misturada, né? Tem jogo de Liga Europa aqui, né? Mas se você pegar só Premier League, olha isso, gente. Só perderam pro Liverpool. Olha que ironia, né, mano? No atual momento, todo mundo tá tirando uma casquinha do Liverpool e o Liverpool venceu eles por 2-0. Então, gente, não é um time fraco, tá? A gente não perdeu pra qualquer um, não. Eu vi algum de vocês comentando, perder pro Aston Villa, um time sem tradição nenhuma. Gente, peraí, vocês não conhecem o Aston Villa, né? Pode não estar nas últimas décadas aí, pode não estar por cima, mas é um time extremamente tradicional, gente. E não só isso, né? O momento atual, vamos olhar para o momento atual.
Aí a gente olha pro City aqui, ó. O City perdeu para o Newcastle e para o próprio Aston Villa. Então são 2 derrotas. E a gente agora, né, são 2 empates e 1 derrota. Então é a melhor fase de um time inglês dentro da Premier League nesse recorte, né? E é isso, sabe? Além disso, é a nossa 2ª derrota na temporada, gente. 2ª derrota. E como eu vim dizendo pra vocês, se ninguém ganha a Premier League em dezembro, ninguém perde também. É claro que depende do que vai acontecer daqui pra frente. Se a gente usar essa derrota como combustível para seguir em frente mais forte, como foi na nossa primeira derrota, lá contra o Liverpool. E, gente, isso foi no dia 31 de agosto. Agosto. Fazem quase 4 meses que a gente não perdia um jogo de futebol, gente. Por isso que eu não tô desesperado ainda, sabe? Claro que eu fiquei frustrado. Pô, quem que gosta de perder um jogo, ainda mais da maneira que foi? Mas... pô, eu fico perplexo, assim, com os comentários aí falando que acabou. Eu lembro que depois do jogo contra o Liverpool, a maioria dos comentários eram assim também. Acabou, o campeonato é do Liverpool, o Liverpool vai ser campeão, vai levar de novo. Olha a situação do Liverpool. E se chegar em janeiro e a gente tiver 8 pontos na frente do City, vocês vão voltar aqui e vão falar que acabou, o Arsenal é campeão? Se comentarem isso também, tá errado, porque ninguém ganha campeonato em janeiro também, gente. Então calma. Vamos ver como é que o time vai reagir. Eu vou começar a ficar preocupado se a gente começar a perder ponto para, por exemplo, o Wolves, que tá uma porcaria. Vocês já podem até olhar aí, né? Tomou 4-1 do Manchester United aí. E além disso, gente, além de a gente só ter perdido 2 jogos na temporada, os 2 jogos a gente não perdeu assim... a gente não foi completamente dominado. Porque, por exemplo, no jogo contra o Liverpool, cara, a gente tomou um gol de falta aos 87, se eu não me engano. 83 ou 87. Mas foi ali no finalzinho do jogo, né? Num gol de falta, gente, que não aconteceu mais. O Szoboszlai simplesmente não acertou mais o gol quando ele cobrou falta no resto do campeonato. Então foi um lance muito isolado. E agora perdemos tomando um gol faltando 20 segundos para acabar o jogo. Por 20 segundos a gente não empata esse jogo. Mesmo com a nossa zaga esfarelada, a gente foi difícil de bater, gente. A gente foi difícil de ser derrotado. É isso que eu tenho dito de que esse time é diferente, gente. Esse time é diferente. Eu acredito muito que a gente vai dar a volta por cima. Ainda mais que os nossos jogadores que estão lesionados estão começando a retornar, né? Então, temos coisas para sermos positivos, sabe? Daqui para frente. Muito também pelos próximos jogos, né? A gente tem jogos, de novo, mais favoráveis. Muitas aspas, tá? Muitas aspas. A gente teve resultados surpreendentes também nessa rodada e a gente já vai chegar neles. Mas é isso, galera. Vamos ter um pouco de calma e vamos apoiar o time, que é o que a gente pode fazer, né? Eu me recuso a entregar a toalha tão cedo assim. Eu só entrego a toalha quando for matematicamente impossível da gente conseguir esse título. O que eu acho que não vai chegar, não. A gente vai levar essa PL, gente. Vamos pra cima. E aí, com o resultado, o Arsenal continua líder, né? Inclusive. Perdemos a gordurinha? Perdemos. Mas continuamos líderes. E estacionamos com 33 pontos. Né? O Villa, que sobe agora para a 3ª colocação, apenas 3 pontos atrás da gente. Infelizmente, não vai ser tão fácil como eu queria. Mas vai ser incrível essa briga pelo título. Pelo menos eu tô achando que vai. E sobre o Villa, gente, muito time vai perder ponto lá, tá? Aí vamos aqui para Bournemouth 0, Chelsea 0. E galera, mais um jogo fraco do Chelsea, hein, gente? Fraquíssimo. Eu não esperava essa queda tão rápida do time, sabe? Eles conseguiram, né, manter uma regularidade por um tempo e desde o empate contra o Arsenal despencaram, né, gente? Despencaram e nos próximos 2 jogos jogaram muito mal. Também, mais uma coisa que eu falo sobre perspectiva, né? E o que adiantou, né? Eles terem feito aquele jogaço pra depois perder pra Leeds e empatar contra Bournemouth. Jogando mal, tá? Porque o Bournemouth é um bom time, né? O Leeds tá brigando pra não cair. E apesar de estar jogando bem, né, ultimamente, o Leeds, não dá pra comparar a força, né, entre os 2 times. E isso é uma prova de como a Premier League é complicadíssima de vencer, né? Mas vamos lá. Sobre o jogo. Foi um jogo de poucas chances pros 2 lados. Chances claras, eu digo, tá? Porque foi um jogo movimentado. Apesar do 0-0, os 2 times criaram até algumas oportunidades, assim.
O Sanches foi muito bem, olha aí. Um cara que eu critico bastante por aqui, né? Aliás, desde o começo da temporada eu tenho falado que o Chelsea vacilou muito em não ter ido atrás de um goleiro melhor. Que eu não confio no Sanches e tal. Aí ele acabou indo muito bem contra o Arsenal e nesse jogo aqui de novo foi muito bem. Fez defesas excelentes, assim. Teve uma defesa que ele fez num chute do Semenyo, né? Semenyo, que pra variar foi um dos melhores em campo pro Bournemouth. Ele veio pela esquerda, né? Entrou na área assim, deu um chute forte, baixo, cruzado. E o Sanches caiu rápido, assim, fez uma ótima defesa. E aí o Evanilson veio. E, cara, eu não entendi até agora como essa bola não entrou. Não entendi. Eu acho que era muito mais difícil errar o gol dali de onde ele tava, porque ele tava quase embaixo da linha, assim, ó. Imagina que aqui tá o gol e o Evanilson tava aqui, assim, ó, na cara do gol, na cara. E chutou pra fora, assim. E o Chelsea cheio de meia chance. Daquelas chances que não resultam em finalização ou finalização no gol, né, pelo menos. Acho que o lance mais perigoso foi uma cabeçada do Garnacho, que foi na trave. Isso já no segundo tempo, inclusive. Mas, cara, realmente foi um jogo muito abaixo. E para as duas equipes, tá? Porque o Bournemouth também, né? Eu venho falando que eles não estão mais conseguindo manter aquele nível que eles estavam no começo do campeonato. Mas é complicado, né? Para time médio, pequeno, é muito complicado manter aquele nível de intensidade que o Bournemouth estava. A boa notícia para eles é que pelo menos o Semenyo tá de volta agora 100%. O Kluivert também jogou quase 90 minutos, se eu não me engano. Esse jogo jogou bem. E pro Chelsea, a notícia boa é que o Palmer volta, né? O Palmer voltou, entrou de titular, mas não jogou tão bem, não. Não jogou tão bem, o que é normal, né? Pra um cara que tá voltando de lesão. Até ele encontrar o ritmo de novo, acho que vai mais 2 jogos aí. Porque é um excelente jogador, né? E vai fazer uma diferença aí pro time do Chelsea. E, cara, só um adendozinho aqui. Sempre que eu vejo um jogo do Semenyo, cara, eu fico imaginando esse cara na nossa ponta esquerda. Como esse cara ia transformar o nosso ataque, gente. Ele é muito objetivo, ele é muito, muito, muito agudo. Nossa, cara. Ele me lembra, vamos separar as coisas, tá? Ele me lembra a objetividade do Madueke, só que com a técnica de finalização muito mais apurada, né? Nesse jogo mesmo, ele acertou o gol umas 3 vezes e o Sanches fez boas defesas. Mas, cara, como eu queria que esse cara viesse em janeiro. Alguns de vocês perguntaram, né, se eu tinha alguém que eu queria que contratasse em janeiro. Cara, Semenyo é um deles. E eu queria muito também alguém para o lugar do Declan Rice. Para revezar com ele, né, para dar esse descanso para ele, além do Merino. Porque o Merino fica cobrindo muitas posições, né? Ele cobre os 2 volantes, ele pode cobrir, né, os 2 volantes, e o atacante, né, que nem era dele, mas acabou virando. Então eu queria um cara mais box-to-box, assim, no estilo do Rice. Mas vamos ver, isso aí é assunto para outro vídeo. E aí, com o resultado, o Bournemouth fica em 13º com 20 pontos, e o Chelsea cai para 5º, gente, com 25 pontos. Aí o Everton meteu 3-0 no Forest, um dos jogos que eu não vi, né, mas os gols foram de Dewsbury Hall, jogando demais, né, gente? O Barry, porque é francês, eu achei que fosse inglês, mas não. Então é Barry. E o Milenkovic, olha só, 3-0, galera. Eu tinha apostado no 1-1. Errei feio. E aí vamos para Manchester City 3, Sunderland 0. E, galera, como esperado, né? Na prévia eu tinha dito que seria 3-1 para o Manchester City. Mas eles foram melhores na zaga nesse jogo. Foram um pouco mais seguros, apesar de terem dado um vacilo ou outro, tá? Mas foram melhores sim. E como eu disse também na prévia, o City acabou com o jogo no primeiro tempo, gente. No primeiro tempo, o Sunderland até tentou achar uma escapada ou outra ali, mas não dava, não tinha força, né, para isso. O Foden jogou bem de novo, o Doku jogou muito, o Cherki jogou demais. Eu acho que foi o melhor em campo, inclusive. Jogou muita bola. E olha aí, mais um jogo que eles não dependeram dos gols do Haaland, o que é preocupante pra gente e bom pra eles, né? Mas vamos lá. E, cara, o que eu falo sobre o futebol ser um jogo tão doido, né? O que faltou de sorte pra gente no jogo do Villa, sobrou aqui pro Manchester City também, tá? Não acho que teria sido diferente o resultado, tá? Mas o primeiro gol, gente, cara, foi um golaço de fora da área, quase no ângulo, assim, do Rúben Dias, gente, de fora da área. Cara, e aí se você lembrar lá do nosso jogo, o Odegaard acertou um chutaço melhor do que esse, inclusive, e o Martinez fez uma defesa absurda. É muito frustrante, gente, às vezes. Mas foi um golaço.
um golaço do City, isso aos 31, e o City em cima, sabe? Em cima, amassando. E aí, como eu disse, numa escapada ou outra, o Sunderland meio que chegou, mas não conseguia finalizar. Só que depois desse gol, cara, o Sunderland deu aquela baixada, tanto que logo em seguida já sai o segundo, aos 34, num lance de escanteio, e aí o Gvardiol sobe praticamente sozinho. Cara, que frustrante também isso, né? Porque a gente sabe como que foi a marcação do Sunderland quando a gente jogou contra eles, né? Foi implacável. Aqui tava meio esburacado. Mas como eu disse, né? Era esperado porque o Sunderland é muito forte dentro de casa. Fora eles não vão tão bem, apesar de terem vencido o Chelsea no Stamford Bridge, né? Mas sai o segundo gol do City aos 34. Aí o jogo deu aquela caída e tal, mas aí quando volta pro segundo tempo, mesma pegada, o City em cima. Teve um lance, o Doku acertou a trave, no mesmo lance o Ballard teve que tirar uma em cima da linha. Aí aos 53, a zaga do City deu aquela desligada básica e, cara, deu a bola no pé do Isidore e o Isidore me perde outro gol na cara. Mano, tá sendo uma decepção esse Isidore, tá? Perdeu um gol cara a cara contra o Liverpool na rodada passada, que era pra eles terem vencido o Liverpool. E agora me perde esse aqui que teria colocado fogo no jogo, né? Porque tava só 2-0. Com o 2-1 eu acho que o Sunderland ia se soltar mais. E aí, no escanteio desse lance, né? Porque o Donnarumma pegou a bola e foi pra escanteio. Aí no escanteio, a bola sobra na área. No pé do Xhaka, ele chuta na trave. Galera, também, se entra, seria interessante ver como que o City ia reagir, né? Porque tem reagido mal quando toma gol. Só que aí aos 58, o Haaland também perdeu um gol numa jogadaça do Cherk. Ele veio costurando assim pela direita e aí ele levantou assim pra área. O Haaland veio chutando de primeira, mas aí o Gertruida tirou em cima da linha. E aí aos 65, mais uma jogada boa do Cherk pela direita. Ele cruza agora na cabeça do Foden, que não perdoa, acerta o gol. Um belo gol também, de cabeça. Golaço do City, e aí fecha o placar, provando que o Foden tá de volta mesmo, né, gente? Tá jogando muita bola, tá fazendo gol todo o jogo. Chatão. Tá na boa fase de novo o Phil Foden. E, gente, o ataque do City é muito avassalador, galera. É muito forte, é muito chato. Eles insistem, eles vêm pra cima de qualquer jeito e com bastante energia, né, e tal. E, cara, se a gente fosse falar sobre justiça no futebol, né? Esse jogo, se fosse justo, teria sido um 7-2, eu diria. Pelo tanto de oportunidades que tiveram. E mesmo com a defesa dando esses vacilos, assim, o ataque tá numa fase absurda, né? E será, gente, que o City entrou naquela fase imbatível deles? Tomara que não, né? E como eu disse, né? O Sunderland foi mais ou menos o que eu esperava. Eu não achava que eles iam pra cima do City fora de casa. Como eu disse, né? A força deles é no Stadium of Light, não fora dele. Com o resultado, o City mantém a segunda colocação, só que agora somente 2 pontos atrás do Arsenal e começa a ficar perigoso, né, essa brincadeira. Já o Sunderland cai para 9º lugar com 23 pontos. Aí vamos para Newcastle e Burnley, outro jogo que eu não consegui assistir, galera, mas eu vi o gol do Bruno Guimarães. Cara, que golaço olímpico que ele fez nesse jogo. Como eu disse no outro review, no review da rodada anterior, né? Tá jogando demais o Bruno Guimarães. Tá jogando muita bola. Espero que ele continue essa forma na Copa do Mundo. É isso que eu quero ver. Jogou demais. Os gols do Newcastle, né, foram do Gordon, de pênalti, e esse golaço olímpico do Guimarães. E o gol do Burnley foi de pênalti também, marcado pelo Fleming, o bom atacante do Burnley. Aí vamos para Tottenham 2, Brentford 0. Eu tinha falado que seria 3-2 pro Brentford, mas olha aí, o Tottenham vence jogos também, né, às vezes. Fazia um tempo, né, mais. E foi um jogão do Xavi, tá? Xavi Simons tá on. Chegou na Premier League. E finalmente, né? Porque o Thomas Frank vinha montando o time sem um meia, né? Sem um cara de criação, tendo o Xavi Simons no banco. Às vezes botava ele e também deixava na ponta esquerda, ao invés de... Deixa o cara na armação, pô. Olha aí, deu certo. Jogou muito, deu o passo pro primeiro gol do Richarlison, né? Mas antes do gol, quem começou com perigo foi o Brentford, tá? Numa jogada do Igor Thiago e uma boa defesa do Vicário. Só que o gol saiu aos 24 já, num bom lançamento, acho que foi até do Romero, pro Xavi Simons, que veio pela direita. Aí ele cruzou pro Pombo só empurrar pro gol, 1-0. O Kolomuani perdeu um gol de cabeça cara a cara com o Kelleher. Foi uma boa defesa do Kelleher, mas o Kolomuani devia ter feito melhor. E foi um jogo assim meio estranho, sabe? Também sem muitas chances para nenhum dos dois lados. E aí aos 42, o Xavi Simons rouba uma bola antes do meio-campo, vem correndo,
correu o campo todo, assim, ele nem precisou driblar muito ninguém, só carregou a bola bem, né, e tocou no cantinho, na saída do goleiro, golaço do Xavi Simons, foi de longe o melhor em campo, né, e depois o Kudus ainda fez o terceiro, mas estava impedido. E galera, eu acho que a gente vai saber na próxima rodada se foi uma excelente partida do Tottenham ou se o Brentford que jogou muito mal, né. Porque o Tottenham vinha muito mal, o Brentford vinha numa fase boa, mas agora já são 2 derrotas, né, seguidas, pra gente e pro Tottenham agora. E eu esperava muito mais deles, porque eles até pouparam jogadores contra a gente, aí nesse jogo entraram com o time titular, mas não demonstraram muita coisa não. Foi um jogo bem abaixo, assim, do Brentford. E um jogo muito bom do Tottenham, né? Porque a maioria das chances que o Tottenham criou foi o Brentford que vacilou, sabe? Foram vacilos do time do Brentford. Aí com o resultado, o Tottenham fica em 11º com 22 pontos e o Brentford cai para 14º com 19 pontos. Aí vamos para Leeds 3, Liverpool 3. Que jogão maluco, gente. Que jogo doido. Premier League é da hora demais, velho. Tá maluco. Que jogão. E cara, o Liverpool tá amaldiçoado mesmo, não é possível. Apesar de eu ter apostado 2-1 para o Leeds, eu achei que o Liverpool foi relativamente melhor. Pelo menos eu senti um pouquinho mais de senso de urgência, sabe, do que no jogo contra o Sunderland. Mas mesmo assim, gente, o time não parece que é o Liverpool. Não tem mais aquela pressão, aquela intensidade pra tentar roubar a bola no campo de ataque e tal. Apesar de terem conseguido algumas vezes fazer isso no jogo, tudo bem que o Leeds já chegou chegando, né? Com 1 minuto de jogo, 1 minuto e meio ali, o Okafor recebeu em profundidade. Cara, se ele capricha um pouquinho mais na finalização, era 1-0 já pro Leeds. Mas aí acabou chutando pra fora. Aí o Liverpool respondeu aos 15 minutos com Curtis Jones num chutaço de fora da área, bonito assim, chute de curva, lá no outro ângulo, mas a bola bateu no travessão. E assim, foi um primeiro tempo meio morno, sabe? Sem muitas chances para os dois lados. E é muito pouco, né, gente, pra esse time do Liverpool. É muito pouco. Como eu disse, apesar do Leeds estar bem, o Leeds tá brigando pra não cair, gente. Pra não cair. O Liverpool é candidato ao título no começo dessa temporada, né, gente? Pra vocês verem também a perspectiva. Como as coisas podem mudar daqui 10 rodadas. Só que aí, gente, no segundo tempo, logo aos 48, já sai o primeiro gol do Ekitike, inclusive. Foi um vacilaço da zaga do Leeds. Eles tentaram tocar, assim, atravessando o campo. O Ekitike roubou a bola, entrou na área e bateu na saída do PR, 1-0. E aí, logo aos 50, sai já o segundo gol. Também do Ekitike, num bom cruzamento do Bradley. Só que aí o Lucas Perry, que acabou... Ele foi sair, né, do gol pra tentar interceptar o cruzamento. E aí bateu nele, bateu no Ekitike e entrou. E aí 2-0. Nessa hora eu falei, puta, já era. Liverpool se recuperou. Vai vencer esse jogo, não tem como. Só que aí, gente, o Leeds começou a se soltar. Começou a criar chances. Aos 64 mesmo, teve uma chance pro Bogle. Acho que é Bogle que fala. Teve um cruzamento na área, o Calvert-Lewin desviou. Acho que ele tentou cabecear pro gol. Aí a bola acabou sobrando na outra trave, na segunda trave, pra esse Bogle. E aí, ao invés dele finalizar, cara, ele chutou meio em cima do Alisson, assim. Mas foi uma boa defesa do Alisson. Mas foi um lance perigosíssimo pro Leeds. Aí o Liverpool respondeu com o Gakpo numa belíssima defesa do Lucas Perry, tá? No chão, assim, no canto esquerdo. E aí, o 70, pênalti pro Leeds. E o Calvert-Lewin bateu bem, fez o primeiro gol do Leeds. E aí, logo aos 74, o Stack recebe do Aronson pela esquerda. Ele entra na área, dá um corte simples assim na área. Gente, que gol simples de fazer e como a zaga do Liverpool entra em pânico depois que toma o primeiro gol, né? É incrível a instabilidade defensiva desse time. E aí ele chutou assim no contrapé do Alisson, 2-2 em menos de 5 minutos. O Leeds empatou o jogo. Aí depois, logo aos 77, o Liverpool tentou responder. E aí numa cabeçada do Van Dijk, o Lucas Perry fez uma defesaça, galera. A bola ia entrar no ângulo assim, ele buscou, defesaça do Lucas Perry. E aí aos 79, numa jogadaça do Liverpool, o Szoboszlai faz o terceiro, num bom passe do Gravenberch. Ele deu um passe assim lá pra frente, para o McAllister, e o McAllister muito inteligente, deixou a bola passar, porque ele viu a ultrapassagem do Szoboszlai também, né? Aí o Szoboszlai ficou livre, né? Porque o McAllister arrastou toda a marcação pra ele. Aí ele só entrou na área e tocou na saída do Lucas Perry, 3-2 pro Liverpool. E aí de novo eu achei, não, agora acabou. Agora já era. Mas aí, aos 96, galera, sai o gol de empate do Leeds. Uma cobrança de escanteio, a bola sobra na segunda trave e o Tanaka dá uma pancada assim, cruzada. Sem chance de defesa também pro Alisson.
golaço e empate do Leeds. Tá vendo? O Liverpool também sofreu nessa rodada. E, cara, mais um bom jogo do Leeds, né? Contra um time grande de novo, né? Jogaram muito bem contra o City, mas perderam. Jogaram muito bem contra o Chelsea, venceram. E jogaram muito bem contra o Liverpool, empataram. Dentro de casa, né? Tentando, né, de todo jeito escapar lá da zona de rebaixamento. E, cara, se eles continuarem jogando assim, o que é muito difícil, né? Já falei, muito difícil manter essa intensidade de jogo pra eles. Mas se eles conseguirem, eles vão escapar sim, gente. Vão escapar. E o Liverpool, cara, fez mais um jogo aquém do que a gente espera do Liverpool, né? Mesmo criando algumas oportunidades, né? O time não tem aquela intensidade que eu disse. Parece que o time não engrena no jogo, sabe? E quando toma um gol, parece que entra em pânico. Então, cara, eu acho que vai ser uma temporada de transição, sabe? Os torcedores do Liverpool vão precisar ter muita paciência, porque realmente, eu acho que essa e talvez a próxima. Falando nisso, vocês viram o Salah, galera? Caraca, mano. Olha, não tem como recuperar esse clima depois da entrevista que ele deu, galera. Ele disse um monte de baboseira, tá? Eu achei um monte de baboseira. Eu acho que não se faz isso. Não, falando que é inaceitável ele não jogar, ele ficar no banco. É inaceitável ele ter que brigar pela posição dele no time. Como assim, cara? Você tá jogando mal pra caramba. Em mais de 20 jogos na temporada, ele fez um bom jogo. Tipo, realmente bom. Foi um bom jogo. Não quer brigar por posição? Como assim, mano? Falando que, tudo que eu dei por esse time já merecia já o meu lugar. Não é assim não, cara. Não é assim não, tem que jogar bem, mano. Eu acho que subiu pra cabeça, sabe? O ego, não entendi, cara. Eu não entendi isso. E falando que o Liverpool tá usando ele como válvula de escape pra culpar ele das más atuações do Liverpool. Quem que tá fazendo isso, mano? A gente tá nem a gente aqui tá falando isso, né? É porque, cara, se você quer esse status de ídolo máximo, vem também a crítica máxima quando você não tá bem, né? Aí o cara quer só a parte boa da parada. Não é assim não, cara. Não é assim não. Agora, ele falando tudo isso, inclusive ele falou que ele tinha uma boa relação com o Slot, mas agora eles nem relação têm mais e ele não entende por quê. Ou seja, das duas uma, galera. Ou ele sai ou o Slot sai. Não tem como remendar mais isso, sabe? E piora, porque aí os repórteres, né, aproveitaram isso e perguntaram pra ele se ele vai voltar a jogar pelo Liverpool depois da Copa Africana, né, de Nações. E aí ele disse que não sabe, que no futebol nada é certo e tal. Eu falei, mano, será que já era? Salah? Eu acho isso muito zoado, gente. Eu acho muito zoado. Comenta aí, o que você achou dessa entrevista aí do Salah? Vocês acham que ele volta a jogar pelo Liverpool ainda? Ele nem foi relacionado, inclusive, para o jogo desse meio de semana contra a Inter de Milão pela Champions League. Bom, mas voltando aqui pro futebol, o Liverpool com o resultado fica em 10º lugar com 23 pontos e o Leeds fica em 16º com 15 pontos. Aí vamos para Brighton 1, West Ham 1. Eu tinha apostado no Brighton, achei que seria 3-1 pro Brighton, mas foi 1-1. Outro jogo que eu não consegui ver, né? Eu dei prioridade só pro Big Six. E o gol do Brighton foi marcado pelo Jorginho e o do West Ham pelo Bowen. Aí também teve Fulham 1, Crystal Palace 2. Eu tinha dito que seria 2-1 para o Fulham. Inverti o placar, né? E também não vi o jogo. O gol do Fulham foi marcado pelo Harry Wilson. E os gols do Palace foram de Guerri e Eddie Nketiah. Aí vamos para o último jogo da rodada, que foi o Wolves 1, Manchester United 4. E galera, era pra ter sido mais, tá? Era pra ter sido mais. O time do Wolves é muito fraco, gente. É muito ruim. Isso jogando em casa, hein? Jogando em casa. Péssimo time do Wolves. O United perdeu muitas oportunidades, né? Pra variar, eu venho dizendo isso aqui, acho que desde o começo da temporada. O United cria muito, mas peca muito nas finalizações. Logo aos 7, o Dalot já chegou numa ótima jogada do Bruno Fernandes, que aliás jogou muito nessa partida, tá? Vem jogando muito bem o Bruno Fernandes. O Dalot saiu cara a cara com o goleiro, tentou chutar no canto e o Johnston fez uma boa defesa. Aí logo aos 8, o Mbeumo pega um chute de primeira, assim, um chutaço, mais uma boa defesa do Johnston. Só que aí aos 24, o André, volante do Wolves, ficou vacilando com a bola, assim, tocou errado, ficou pedindo falta. Talvez você até pudesse dar uma falta nele ali, mas, cara, Premier League, velho. Esse tipo de falta é raro o juiz dar. Se tivesse dado, não acho que teria errado, mas não. Vacilo monstro do André. A bola sobra pro Matheus Cunha, que rola pro Bruno Fernandes, só que ele passou da bola.
Aí ele quase caindo no chão, assim, ainda conseguiu se recuperar e chutou pro gol. Também quase caindo e a bola foi entrando devagarinho. Gol de sorte, assim, mas merecido, né? O United já merecia estar com 2-3-0 nessa altura do jogo aí, com 24 minutos. Aos 28, teve mais um gol perdido do United. Primeiro, o Mbeumo chutou em cima do goleiro. E assim, cara a cara. Na sobra, o Matheus Cunha chutou, mas o Totti, zagueiro do Wolves, tira em cima da linha. E aí, na sobra, o Diallo chuta pra fora. Cara, lance bizarro. E o jogo foi assim, nessa pegada. O United desperdiçando muitas oportunidades e o Wolves criando quase nada, gente. Quase nada. Mas, acho que na primeira boa chegada mesmo do Wolves, sai o gol deles. Aos 47 já do primeiro tempo, o Bellegarde faz o gol do Wolves num bom cruzamento do Wolf. Legal, né? O nome do cara combina com o time que ele tá jogando. Só que aí a alegria dos Wolves durou muito pouco, porque logo aos 50 minutos, né? 5 minutos do segundo tempo, o Mbeumo já faz o segundo gol do United, um contra-ataque mortal, e aí já era. Aí o Wolves perde completamente qualquer esperança que eles tiveram, e aí não arrumou mais nada durante o jogo. Aí aos 61 já sai o terceiro com o Mason Mount, um golaço, tá? Um golaço, um belo lançamento do Bruno Fernandes, assim, pra dentro da área. E ele pega de primeira e acerta um bom chute, 3-1. E aí aos 80 sai um pênalti pro United e o Bruno Fernandes converte. E o United realmente jogou bem, assim. Eu achei que jogou bem. Eu acho que não foi só o Wolves que jogou mal, né? Eu acho que o United jogou bem, apesar de ter perdido muita oportunidade. Talvez se fosse um time melhor, o United não teria conseguido vencer por causa das oportunidades perdidas. Mas jogou bem sim. E o Bruno Fernandes, cara, quando ele tá no dia dele, joga demais. É um dos melhores meias que tem na Premier League, tá? Quando ele não tá chorando e reclamando. Ótimo resultado pro United, péssimo resultado pro Wolves. E a minha crítica ao United continua sendo a mesma. Tem que acertar o gol, gente. Tem que acertar o gol. Os caras perdem muitos gols. Simples assim. Ajeitando isso, vai ganhar mais jogos. O time é bom. Querendo ou não, cara, o time do United é bom, tem muitas peças boas, né? Aí, com o resultado, o Wolves continua firme e forte lá, em último lugar com 2 pontos. E o United pula para 6º lugar com 25 pontos. Mesma pontuação de quem? Do Chelsea, que tava brigando pelo título na rodada retrasada. De novo, perspectiva. Maluquice, futebol é muito doido, gente. Com isso, gente, vamos dar uma olhada na tabela. Como eu disse, perdemos a nossa gordura, agora temos só 2 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Manchester City. Complicado. Aí o Villa, agora oficialmente na briga, também pelo título, apenas 3 pontos atrás da gente. E olha quem chegou no G4, gente. Crystal Palace se recuperando. Já passou o Chelsea, inclusive, o que é bizarro. E o que eu falei, né? Manchester United chegou aqui, ó, do ladinho do Chelsea, junto, né, com os pontos. E olha quem tá logo em seguida, cara. O Everton tá pertinho do G4 aqui, ó. Cara, que legal que vai ser essa briga também, né, pras vagas pra Champions aqui e pros campeonatos europeus. Porque, de novo, né, gente, se você olhar, ó, do Crystal Palace até o Liverpool, o Tottenham aqui, ó, essa galera de 22 pontos, Newcastle... Cara, são só 4 pontos que separam toda essa galera aqui, ó. 6 pontos se você conseguir adicionar o Bournemouth nesse balaio aqui, ó. Então, muita coisa ainda vai mudar nessa tabela daqui pra frente. Resultado importante pro Leeds, que continua nessa tentativa de fuga aqui do Z3, né, da zona de rebaixamento. E também vai ser uma briga boa, né, porque pouquíssimos pontos aqui, ó. Até do Leeds ao Burnley. São 2 vagas para 4 times brigando aqui. E, cara, vai ser cada vez mais interessante daqui para frente essa Premier League, galera. Mas é isso, perdemos a gordurinha, mas olhando para frente aqui, galera, temos o Wolves na próxima rodada. Então é um jogo muito favorável pra gente se recuperar, tá? Na prévia eu falo sobre o que eu acho desse jogo. Antes dos Wolves, a gente pega o Clube Bruges agora pela Champions League, na quarta-feira, dia 10. Então esperem o vídeo de prévia que aí eu falo sobre esse jogo. E os próximos jogos... também não são lá tão complicados. A novidade, galera, é que saiu o sorteio da FA Cup. A gente vai enfrentar o Portsmouth aqui embaixo. Ó. Cara, fazia tempo que eu não vi o Portsmouth. Nossa, começo dos anos 2000 ali era a figurinha carimbada da Premier League, gente. Vai ser um jogo interessante. Pra mim, um jogo importante, tá, gente? Jogo importante. A gente tem que ir pra cima dessas Copas também. Eu acho, sim, que, por exemplo, se a gente consegue vencer a Copa da Liga, que a final é ali no final de fevereiro, começo de março,
Isso vai dar uma confiança pro time e vai dar aquela bagagem, aquela cara de vencedor, né? Que a gente estava comentando também no último vídeo. Eu acho importante a gente tentar também essas Copas. E dá pra rodar o time, né? Então vamos lá, vamos pra cima. Galera, de novo, se quiserem dar uma força pro canal, os links da Amazon e da camisa estão aqui embaixo. Aproveita aí para fazer as compras de fim de ano e você me dá uma força enorme aqui no canal, tá? Sem custo adicional nenhum para você. Aí curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, dá aquele hype no vídeo para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Se der para dar um valeu demais, muito obrigado. E eu vou destacar sim o comentário aqui. Não só os de valeu demais, mas para quem der o valeu demais, é garantia de aparecer aqui, tá? E continuem compartilhando com a galera que vocês acham que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? Não foi a rodada que a gente pediu, mas ainda continuamos líderes, né? Então, segue o líder. Come on, you Gunner!